Nessa quarta-feira, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós queremos dar sequência em nosso estudo bíblico e teológico, né? Nós estamos estudando a última matéria do nosso mini curso básico de teologia, a saber, escatologia bíblica, a doutrina que estuda as últimas coisas. E hoje nós queremos estar falando acerca do arrebatamento da igreja. Nós já frisamos aqui no dia de segunda-feira que nós, a maioria dos cristãos brasileiros, cremos na linha de pensamento pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja será arrebatada antes de se iniciar a tribulação, a grande tribulação. Que o filho da perdição, o anticristo, somente se manifestará depois que o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. Então, dentro da nossa linha de pensamento, nós queremos então falar acerca do arrebatamento da igreja nessa quarta-feira. Por gentileza, me acompanhe na leitura do nosso material teológico e nós também estaremos comentando para a nossa melhor compreensão. O arrebatamento é descrito na Bíblia como o rapto e assalto repentino da igreja. É por isso que a vinda de Cristo para a igreja é descrita como a vinda do ladrão de noite. O arrebatamento da igreja será o sequestro santo de todas as pessoas lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo esclarece isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 4, dizendo: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Tá? Então, o dia do Senhor se referindo, né, meus irmãos, ao arrebatamento da igreja. A Bíblia faz uma analogia como o ladrão, né, que não avisa quando virá e de forma rápida ele ali pega para si aquilo que deseja, enfim. Assim será a vinda do Filho do Homem, do Senhor Jesus Cristo, para arrebatar a sua igreja. Ninguém sabe. É por isso que ninguém sabe o dia, certo? O mês, o ano. É por isso que nós temos que estar preparados. Uma coisa é certa, os sinais, né, que precederiam a volta de Cristo, dá para nós entendermos que praticamente tudo se cumpriu, certo? Então, Cristo está às portas. Continuando, a palavra arrebatados é traduzido do verbo grego arpazo, que significa tirar ou arrancar com força. O vocábulo latino raptare, que significa também arrebatar, é que deu origem à palavra portuguesa raptar. Assim como um ladrão assalta, rapta e sequestra numa rapidez incrível, assim o Senhor Jesus raptará a sua igreja na incrível rapidez do abrir e piscar de olhos, que está descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. Daqui a pouco a gente vai fazer leitura, tá? Então, o significado, né, da palavra arrebatamento, arrebatados, do grego é arpazo, né? Que significa tirar ou arrancar com força. É assim que Cristo vai arrebatar a sua igreja, né? Vai tirar, raptar com força, arrebatar com força a sua igreja, na velocidade de um abrir e fechar de olhos, como está descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz assim, ó: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, né? Eles ressuscitarão incorruptíveis num corpo, né, de glória, certo? E depois
Nós, né? E nós seremos transformados. E nós que estivermos vivos no momento do arrebatamento da igreja, seremos transformados. Teremos esse corpo mortal revestido num corpo de glória, tá? Será tremendo, meus irmãos, esse advento, o advento do arrebatamento da igreja. Continuando. Conforme Jesus ensinou, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Isso está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 40. Talvez o objetivo do Senhor em arrebatar a sua igreja com tanta rapidez é não dar tempo algum para o inimigo arquitetar qualquer plano de ação no reino espiritual, para prejudicar este evento iminente e glorioso que deverá acontecer a qualquer tempo. No Antigo Testamento houve dois casos de arrebatamento que, com certeza, Deus operou para simbolizar o tipo da igreja que será arrebatada ao encontro dos senhores nos ares. Então a gente vai ver os dois tipos de arrebatamento que aconteceram no Antigo Testamento, que, como diz aqui, o Senhor permitiu que esses dois casos de arrebatamento acontecessem, né, para ilustrar, né, o tipo de igreja que será arrebatada na vinda do Senhor Jesus. O primeiro arrebatamento da história foi o de Enoque. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 5, versículos 22, 23 e 24. Tá? Enoque representa a igreja que anda com Deus na terra e será transladada pelo Senhor. No texto lá de Gênesis, né, diz que Enoque andou com Deus, andava com Deus. E por isso Deus o tomou para si, o arrebatou. Então Enoque representa a igreja que anda com Deus na terra. Tá? O segundo caso de arrebatamento no Antigo Testamento foi o de Elias, o do profeta Elias. Está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Elias representa a igreja fiel que subsiste de pé perante o Senhor, no meio de uma geração idólatra e pecaminosa, e será levada de forma repentina e sobrenatural da terra para o céu. Se nós formos observar a história, né, a biografia, a história do profeta Elias, nós vamos perceber que ele foi um homem de Deus que resistiu firme em Deus, certo? Num tempo de grande idolatria. Nós sabemos que o rei Acabe, que era o rei da época do profeta Elias, né, fez diversos casamentos políticos, e um desses casamentos foi com uma princesa que depois veio se tornar rainha, né, de Israel, Jezabel, uma mulher diabólica, profana, que promoveu a idolatria, que conduziu Israel a se contaminar com os ídolos, a se tornar um povo, boa parte do povo, né, um povo idólatra, enfim. E o profeta Elias foi, né, firme nessa época, não negou a sua fé, combateu a idolatria, enfrentou Acabe, enfrentou Jezabel, ou seja, o sistema, né, que governava, né, que predominava na época, certo? Um sistema imoral, profano, depravado, idólatra, representado pelo rei Acabe e, sobretudo, por sua esposa, a rainha Jezabel, certo? E Elias ficou na posição. Então, Elias, né, o profeta Elias, representa a igreja fiel, que subsiste, certo? Independente do que está acontecendo ao seu redor, esta igreja subsiste de pé perante o Senhor, no meio de uma geração idólatra e pecaminosa. E é por isso que essa igreja será arrebatada, assim como foi o profeta Elias. Meus irmãos, para nós finalizarmos, né, é importante nós frisarmos que a segunda vinda de Cristo, né, acontecerá em duas fases. Tá? A primeira fase desta segunda vinda nós acabamos de relatar aqui, que trata-se do arrebatamento da igreja. Tá? Então, basicamente, esta primeira fase da segunda vinda de Cristo, que nós acabamos de tratar aqui, que é o arrebatamento da igreja, é formada pelos seguintes pontos. A primeira fase da segunda vinda de Jesus. Jesus virá somente para a igreja. Jesus virá até as nuvens. Jesus virá como ladrão de noite. Jesus virá como um noivo.
Jesus virá para os seus santos, ou seja, para os cristãos, né, para a sua igreja, tá? Jesus virá secretamente, ou seja, o mundo não o verá, tá? Somente a sua igreja. E aí a segunda fase, né, da segunda vinda de Cristo, que é via de fato a segunda vinda na terra, tá? Porque na primeira fase da segunda vinda ele não vem até a terra, ele vem somente até as nuvens, né? E será invisível à humanidade, tá? Mas na segunda fase, aí sim, literalmente, via de fato sua segunda vinda, Jesus virá para julgar as nações, lá no final da grande tribulação, tá? Jesus virá para julgar as nações, pisará os pés no Monte das Oliveiras. Estamos falando da segunda fase da segunda vinda de Cristo. Todo olho o verá, então toda a humanidade o verá. Virá como Rei dos Reis, virá com os seus santos, ou seja, virá com a igreja para batalhar e vencer os exércitos aliados ao anticristo, ao falso profeta e ao dragão. Virá publicamente. Amém? Então, meus irmãos, o estudo seria esse no dia de hoje, que eu e você possamos estarmos firmes, sempre alertas, sempre esperando, né, a vinda do nosso Senhor Jesus para nos arrebatar. Um certo irmão que eu admiro muito, ele sempre nos aconselhava na escola bíblica dominical. Nós temos que viver a nossa vida, ele dizia, né, como se Cristo Jesus, no sentido de estarmos preparados espiritualmente com a nossa vida espiritual no altar, nós temos que viver como se Cristo viesse daqui a um segundo. E concernente, diz ele, concernente às coisas dessa terra, enfim, vida profissional, financeira, familiar, enfim, nós temos que viver uma vida equilibrada, sadia, bem administrada, certo? Quanto às coisas materiais e etc., como se Cristo viesse daqui a 100 anos. Então, ou seja, isso fala de equilíbrio, certo? De nós levarmos uma vida equilibrada em todos os aspectos da nossa vida. Na vida sadia espiritualmente, certo? Como se Cristo viesse daqui a um segundo, mas também uma vida equilibrada, saudável, concernente à nossa vida familiar, profissional, financeira, social e assim por diante. Amém? Então, que possamos estar sempre preparados, porque Cristo poderá vir, né, para arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Amém? Que Deus vos abençoe até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.